Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Sim ou não? Amém? Sim ou não? Pode se assentar, pode ficar à vontade. Que Deus abençoe sua vida. Você já cumprimentou quem está perto de você? Desde o início do culto, eu acho que chegou mais gente. Então, cumprimenta todo mundo de novo. Glória a Deus. Estamos felizes. Eu quero que você pergunte para quem está do seu lado aí. Fala assim, irmão, você tem fé? Pergunta se você tem fé. Pergunta, tem fé aí, irmão? Amém ou não amém? Então, quero te convidar aí na palavra de Deus, em Marcos, capítulo 11. Marcos 11, versículo 20. Marcos 11, 20. Quando a gente vai falar de fé, os irmãos podem ficar sentados, amém? Pode ficar à vontade. Quando a gente vai falar de fé, muitas das vezes, a gente liga a ideia de fé a somente a acreditar que existe um Deus. A pessoa fala, você tem fé em Deus? A pessoa fala, tenho, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele está lá. Mas aí a pessoa não anda nos mandamentos de Deus, não obedece, não congrega, não tem vida com Deus. E aí a gente começa a entrar no verdadeiro sentido de ter fé. Ter fé, irmão, não é somente, Deus existe, Deus pode todas as coisas, não é só isso. Ter fé é crer a tal ponto de toda a sua vida ser ligada ao que você acredita. Então, se você acredita na sua família, se você acredita no seu trabalho, você vai dar o seu melhor. E nisso você demonstra que acredita, que tem fé naquilo que você faz, através das suas ações. Então as nossas ações, elas estão diretamente ligadas ao que a gente acredita, ao que a gente tem fé. E olha para você ver, quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, a gente vai ter um texto que vai falar do poder da fé, que é onde você está aí, no versículo 20. E se você voltar no versículo 12, você vai ver falando o seguinte, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então Jesus proclama uma palavra sobre aquela figueira, que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Ou em outra passagem, que é em Mateus, vai falar que nunca mais nasça nenhum fruto de ti. A gente vê que isso realmente acontece. Aquela árvore seca por completo. Jesus disse aquilo com fé. Amém? Ele acreditava que aquilo não iria acontecer e ele proclama aquilo com fé. E aí a gente vai no versículo 20, vai ver. E passando eles pela manhã, saíram da cidade, quando eles estavam passando pela outra manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que irão receber, vai ser feito. Vos digo, tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Que versão complicada de entender, né? Resumindo, tudo que vocês pedirem em oração com fé, uma fé genuína, em oração, pediu, recebeu. Amém? Glória a Deus. Tudo que vocês pedirem em oração, vos será feito. Tudo aquilo que vocês pedirem com fé, vai ser feito. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial
não vos perdoará as vossas ofensas. Então, olha bem, está ligando diretamente o perdão aqui com o ato de crer, com o ato de orar. Por que está ligando o perdão com a fé? Porque se você tem fé em Jesus, você vai perdoar quem te ofendeu. Agora, se você ora somente pedindo coisas e não demonstra para Jesus com ações que você realmente tem fé nele, então não adianta de nada a sua oração. Se você ora e ora e ora, mas tem algo contra o seu irmão, olha bem, perdão, irmão. Está falando só de perdão aqui. Tem algo contra o seu irmão? Vai lá e conserta com ele, depois você dobra o joelho e ora. Por quê? Está lá no versículo 26. Se não perdoares, também o vosso Pai Celestial não vai te perdoar. Oração não é só dobrar o joelho e pedir, irmão. Oração é dobrar o joelho e entregar. O que você tem para entregar para Deus? O que está precisando sair da sua vida? O que Deus está precisando tirar, mudar, transformar? É isso aqui. Se você tem algo para pedir, peça com fé e vai receber. Mas a fé ela não está ligada somente na convicção, mas na ação que você toma quando você vai pedir alguma coisa. Então, se eu vou até Deus, pedindo para Deus me abençoar com algo, e eu tenho algo contra o meu irmão, estou falando, Deus, eu sei que o Senhor me perdoou e me deu condição de chegar até o Senhor para pedir, mas eu não vou perdoar o meu próximo. Aí Deus vai olhar para você e falar assim, mas calma aí, você é melhor do que eu, então? Você não precisa perdoar, eu precisei perdoar vocês, eu quis perdoar vocês. Então agora você está dizendo que é melhor que eu, você não precisa, você é o onisciente, sabe de tudo. Não dá, né, gente? Então o que Deus está falando para a gente? Nós precisamos ter fé, mas a fé sem ação não tem fundamento. A fé sem uma atitude não tem fundamento nenhum, como a gente leu. Quando for orar, tudo que pedir vai receber. Olha o que Jesus chega a falar no versículo 23. Em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, pensa numa montanha aí, pensou? Uma montanha, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Então Jesus já traçou algo impossível, algo que a gente fala assim, não, isso aqui não é possível. Jesus falou, isso aí que você está vendo que é impossível, se você pedir com fé, vai acontecer. É claro que Jesus está falando aqui de uma forma como ele já vinha falando, em parábola. Nós não vamos chegar aqui e falar, ô, Monte do Caladão, vai lá para a praia, lá em Mucuri. Nós vamos fazer isso? Vai acontecer, gente? Sim ou não? O que Jesus quer fazer aqui? Ele quer mostrar que algo impossível aos olhos da humanidade é possível se for com fé. Então aqui ele traça algo extraordinário e fala, se você pedir isso aqui, aí todo mundo vai falar, ô Jesus, não tem como um monte sair e ser transportado para o mar. Jesus vai falar, realmente, mas o que eu estou querendo dizer é, com fé, você pode fazer o impossível. Você pode fazer aquilo que o olho humano não vê. Você pode fazer aquilo que as pessoas ao seu redor duvidam. Com fé. Aí os discípulos ficam, legal, é só ter fé, é só acreditar. Aí Jesus fala, não, espera aí, tudo que vocês pedirem vai ser feito se vocês pedirem com fé. Mas se você tiver uma ofensa, uma mágoa do próximo, vá até ele, conserte, e depois você vem e pede. Porque se você não perdoar o próximo, Deus também não te perdoa. Então qual era o foco de Jesus ao falar de fé? Era falar de relacionamento com o outro. Tem algo que você quer pedir para Deus hoje? Lembra que você tem uma dívida com alguém, ou um problema com alguém? Vá até esse alguém, chama, vem cá. Eu quero ser perdoado por Deus, então eu te perdoo. Porque o grande fundamento da fé, do acreditar que Deus existe, é fazer conforme Ele fez. O que Jesus fez com os acusadores dele? O que Jesus fez? Ele poderia matar aqueles acusadores? Poderia.
Com o sopro da voz dele, poderia derrubar todo mundo, irmão. Com o sopro da voz do nosso Senhor, aqueles acusadores, aquelas pessoas que prenderam ele, poderiam cair por terra, mortos. Mas ele fez isso? Não. Pelo contrário, ele é pendurado no madeiro, se entrega à morte por amor, mesmo daqueles salteadores que o penduravam no madeiro. Então, que Deus é esse que tem exigido isso de nós? É justo Deus exigir isso, irmão? É justo. Sabe o que é injusto? O nosso pecado. O nosso pecado não é justo. Sabe o que é injusto? É a gente achar que Deus é o nosso mordomo. Deus não é nosso mordomo. Deus é o nosso Senhor. E a postura dele é de Senhor. Se você quer ser um bode revoltado, tudo bem. Você vai sair do aprisco do Senhor. Mas se você quer ser uma ovelha obediente, então o Senhor, o bom pastor, vai te conduzir pelas veredas da justiça. Não é assim que a gente ora? Não é assim que a gente pede? Não é assim que a gente deve se aproximar diante de Deus? Como que é a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já estou reconhecendo Deus como Pai, já estou reconhecendo Ele quem Ele é. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Nos dá o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o padrão de oração que Jesus deixa está ligado a reconhecer quem Deus é, Ele é Senhor. Está ligado a ter relacionamento com o próximo, então perdoa o meu próximo, assim como o Senhor tem me perdoado. Eu libero perdão para quem me afligiu, assim como o Senhor tem me perdoado. E eu confio tanto que o Senhor me perdoou, que eu vou perdoar o meu próximo. Não nos induzas à tentação, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E por que isso tudo? Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Então, o modelo de oração de Jesus, na verdade, não é um modelo de repetição de oração, mas um modelo de atitude, um modelo de posicionamento. O que Jesus espera? Vai no Pai Nosso. Lê o Pai Nosso, não é para você repetir como uma reza, não. Não, Pai Nosso não é reza. Pai Nosso é modelo, é plano de ação, é aquilo que a gente deve fazer. Na oração que Jesus explana, quando forem orar, orem assim, ajam dessa forma, se posicionem dessa forma, porque dessa forma vocês vão mostrar que são filhos de Deus. O que nos diferencia, irmão, de toda a humanidade? Todo mundo não pecou? A gente é melhor que alguém em alguma coisa? Não. O irmão que está no pecado agora, que está prostituindo, que está adulterando, que está bebendo, que está fumando, que está se embriagando, nós somos melhores que ele? Não. Nós não olhamos eles de cima, a gente olha de lado. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, irmão, todo mundo é pecador. Mas o que a gente deve buscar, o que vai nos diferenciar é a atitude, não a essência. Quando você se converte, você não se torna melhor que ninguém, irmão. Você não se torna melhor que ninguém, agora você é um fruto da misericórdia de Deus. É a ação do Espírito Santo na sua vida e na minha. Então não sou eu que sou bom. Se não fosse pelo Espírito Santo, não tinha jeito. Então o que vai diferenciar você do mundo não é o que você é por dentro, mas o que você faz por fora. E naturalmente isso vai te transformar. Então, sobre a oração, tudo que vocês pedirem com fé vai ser feito, mas a fé não é de qualquer jeito. Só ter fé não é só acreditar que vai acontecer, mas a postura que você assume enquanto ser humano individual. Você, ser humano, você, qual que é a sua postura diante de Deus? Deus te perdoou, então perdoa o próximo. Deus te salvou, então vai lá, vai salvar o próximo, vai pregar para o próximo. Deus teve misericórdia de você, tenha misericórdia do próximo. Olha que legal. Deus nos habilita para o relacionamento aqui, horizontal entre nós.
Por isso que tem igreja. Não precisa de igreja. Precisa. É na igreja que você vai ser contrariado. É na igreja que as pessoas vão fazer burburinhos com o seu nome. Problemas, fofocas, isso existe. Mas é na igreja que você vai aprender a lidar com essas coisas. Não tem o joio, não tem o trigo? Então, o trigo tem semente, o trigo tem fruto, o joio não. Quem vai fazer a divisão, irmão? O Senhor Jesus, não é? Não é o Senhor Jesus que vai fazer a divisão do joio e do trigo? De quem tem fruto e quem não tem? Então, se tem alguém conversando com o seu nome por aí, a solução não é sair da igreja. Se tem alguém que te contrariou, a solução não é sair da igreja. Se tem alguém que fez algum mal contra você, a solução não é sair da igreja. A solução é ficar firme, é ter fruto. Eu tenho fé, Jesus. Eu tenho fé no Senhor, então eu não acredito em homens. Logo, o cabeça é que é o alvo, e não o resto do corpo. Nós não devemos assumir uma posição agressiva com os nossos irmãos, por quê? Porque isso não é o que Deus quer. Então Deus vai falar, vocês querem orar? Ora com fé, beleza? O monte vai sair de um lugar, vai para o outro, vocês vão alcançar algo inalcançável. Mas deixa eu te falar, tudo que pedir, crendo, vocês vão receber. Mas se tiver uma ofensa contra o próximo, vai lá e corrige primeiro com ele. Então calma aí, Deus. O Senhor está linkando a minha oração, a minha petição ao Senhor, com o meu relacionamento com o próximo. O que tem a ver? Tudo. Tem tudo a ver. Quer ver? Um novo mandamento vos dou. Amem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Como que você mostra para Deus que você ama Ele? Você obedece Ele, né? O que Ele mandou você fazer? Amar o próximo. Quando você ama o próximo, você ama a Deus. Está certo ou está errado? Amém? Vida em comunidade, irmão. Igreja é isso. Ter fé é isso. Não é só você chegar na sua individualidade, sentar no banco da igreja, tá brigado com todo mundo na igreja, não quer olhar para a cara de ninguém. Você senta na igreja, senta nos bancos, ouve a palavra, vai embora e não muda nada. Irmão, isso não é fé. Isso não é fé. A fé é Deus te transformar. A fé é quando você se aproxima e fala: Deus, tem algo ruim dentro de mim, eu não sei como fazer para resolver, mas eu quero te pedir, conserta. E aí cada dia mais você busca no Senhor o conserto. Você busca no Senhor a resolução do seu problema. Você está preocupado com o seu problema. Eu estou preocupado com o meu pecado, então o que eu vou fazer? Eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, vou viver em comunidade, vou vir servir na igreja, vou ajudar no louvor, vou ajudar na câmera, vou ajudar no slide, vou ajudar. Irmão, tem tanta coisa para fazer na igreja, tanta coisa que você não tem noção. Tem hora que a gente tem que ser 10 aqui ao mesmo tempo. Vou ajudar as crianças na salinha, vou ajudar a limpar a igreja, vou ajudar a fazer tal coisa. Eu quero viver em comunidade, eu quero servir a minha igreja, porque dessa forma eu sei que eu vou andar com pessoas, com irmãos que irão me ajudar no crescimento, que irão me ajudar a viver com Jesus, a ter uma vida com Deus. E dessa forma eu demonstrarei a minha fé. Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Então falar que tem fé não adianta. Falar, irmão, se você ensinar o papagaio a falar, ele vai falar. Se você parar até mesmo com a calopsita, eu acho que ela fala. Passarinho, você ensina o passarinho a falar, ele vai falar, irmão. Ensina ele a ler o Salmo 23, a recitar o Salmo 23, ele recita. Ensina ele a orar o Pai Nosso, ele vai orar o Pai Nosso. Vai, Pai Nosso, não sei o quê. Vai orar, irmão. Orar até papagaio ora. Mas ter fé, aí o papagaio não tem. O papagaio não tem a razão. O papagaio não tem o sopro de vida. O papagaio não tem a racionalidade. Por isso que Deus não te chamou para ser um papagaio da igreja, irmão. Deus está te chamando para ser um filho dele. Por que a gente se contenta com tão pouco? Por que você se contenta com tão pouco? Do tanto que tem disponível para você? Por que você se contenta apenas em ser mais um?
que senta no banco e vai embora na igreja e a vida continua toda diferente, toda errada, toda contrária ao ensinamento bíblico. Isso é muito pouco, irmão. O que tem disponível de Deus para você é muito grande, muito grande. Deus não quer te chamar de apenas mais uma pessoa ou de mais uma criatura, Ele quer te chamar de filho. E qual que é a nossa dificuldade em buscar essa nomenclatura, em ir atrás, em se esforçar? Qual que é a nossa dificuldade? O que tem nos travado? Por isso, quando a gente chega diante de Deus, se a gente vai até Deus para pedir algo, somente para a minha satisfação, eu estou fazendo errado. Estou fazendo errado, eu tenho que pedir a Deus algo que me ajude a abençoar quem está próximo, que me ajude a abençoar minha família, que me ajude a abençoar meus irmãos, que me ajude a ser uma pessoa melhor, que me ajude a ser uma pessoa melhor aos olhos dele, que me ajude a ser um crente mais maduro. É isso que eu tenho que pedir para Deus. Você pode orar para Deus falando: Deus, mata fulano de tal. A Bíblia falou que tudo que eu pedir com fé vai acontecer. Então, Deus, mata fulano de tal. Existe uma oração assim, irmão? Se fosse desregrada dessa forma, o mundo seria uma matança geral. Então Deus não vai estabelecer somente uma coisa genérica de ora e recebe. Se fosse fácil assim, irmão, chegava lá o ateu, o satanista, falava: Deus, vou invocar seu nome aqui porque eu quero fazer tal coisa. Não vai acontecer não, irmão. Mesmo ele tendo a fé de acreditar, não, tudo que Deus fala, Ele faz, e eu sei que Ele vai cumprir. Então eu vou chamar Ele aqui, mas eu não quero nada com Ele. Não é assim que funciona, irmão. Deus não é um computador, que você dá o comando e Ele vai responder, não. É mais sério. Se não tiver postura, se não tiver atitude de crente, se não tiver perdão, se não tiver misericórdia, meu irmão, deixa eu te falar, não vai acontecer nada. Nada. E o crente maduro que ora e não vê nada acontecendo, ele descansa sabendo que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Então, nós temos dois cenários. Primeiro, uma pessoa que pede a Deus, não tem fé, não recebe, porque não pede com fé, porque não perdoa o próximo, porque não tem vida com ele. E em segundo lugar, nós temos a pessoa que é crente fiel e Deus faz todas as coisas e crê em Deus, serve a igreja, ele ora, as coisas não acontecem, aí ele fala: Deus, está tudo bem, não era da sua vontade. Porque Deus não é o nosso mordomo, irmão. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe de todas as coisas. Então, se algo não aconteceu, você sendo um crente maduro, você absorve com tranquilidade. Você sendo um crente maturo, você fala: Deus me esqueceu. Não esqueceu não. Ele não esqueceu do povo de Israel. Ele deu uma terra para o povo de Israel depois de 40 anos de peregrinação, de sofrimento, de andar no deserto. Ele não fez isso? Ele não esqueceu dos discípulos? Os discípulos tudo se afastaram. O que ele fez depois que ele ressuscitou? Foi atrás, juntou todo mundo de novo, menos Judas. Então ele não esquece não. A história nos mostra que Deus não nos esquece. Então, cenário: o crente maduro pediu, Deus não fez, está tudo bem. Agora, chega uma pessoa que não tem fruto, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não quer nada com Deus, pedindo, não vai acontecer, irmão. Não vai. Deus não é injusto. E olha o que vai falar em Tiago 4. Quero te levar em Tiago 4. Tiago 4:1. Versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Joga a NVT para mim rapidão. Vou botar uma tradução mais fácil para a gente poder. Conseguiu? De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Olha na televisão lá. Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês?
Ou seja, está falando do que aqui, irmão? Do pecado, das vontades, dos deleites, dos desejos desenfreados. De onde que vem as guerras? Vem do pecado. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam, fazem guerras para tomar deles e, no entanto, não têm o que desejam, porque não? Até aqui. Não têm o que desejam porque não pedem. Beleza. Então, está falando que as guerras vêm do pecado, as confusões, tudo vem do pecado, vem do mal, dos deleites. Vocês querem o que não têm. Então, sempre eu desejo aquilo que eu não tenho. Alguns matam para consegui-lo. Invejam o que é de outro, que os outros possuem, lutam, fazem guerras para tomar deles, mas não oram, não pedem. Então, se a gente ler até aqui, a gente vai pensar, ok, então eu não preciso ter inveja do próximo. Eu não preciso matar para conseguir nada de ninguém. Eu não preciso lutar, fazer guerra para tomar algo de alguém. É só eu pedir, se a gente ler até aqui. Só que, vamos lá, vai para o versículo 3. Vai falar de quem pede, né? E aí, quando vocês pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Aí o que ele vai falar? Infiéis, adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então volta no 3. Quando pedem, vocês pedem e não recebem, por quê? Pede por motivos errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então, o grande foco da petição a Deus é pedir algo que não somente nos dará prazer, que não somente vai satisfazer uma vontade minha, mas pedir algo no geral. Eu quero abençoar minha família, eu quero ser altruísta, eu quero abençoar os meus irmãos, eu quero poder amar o meu irmão. E aí fica fácil. Se a minha intenção é abençoar alguém, se a minha intenção é fazer o bem para alguém, eu não tenho problema de chegar até essa pessoa e pedir desculpa para ela antes de eu pedir para Deus. Eu não tenho problema nenhum em chegar e falar, meu irmão, me perdoa. Deus, o Senhor me deu um coração mais justo. Eu estou pedindo isso por quê? Porque eu quero abençoar o próximo. Porque eu quero ajudar alguém. Porque eu quero ajudar a minha família, eu quero amar minha família mais. Porque eu quero amar as pessoas que estão ao meu redor mais. Eu quero servir na igreja melhor. Eu quero ser um ser humano melhor no meu trabalho. Eu quero executar o meu trabalho no meu dia a dia com mais excelência, de forma que te glorie mais. Quando a gente chega nesse padrão, aí a gente não tem problema com mais nada, irmão, porque tudo que a gente vai pedir com a motivação certa. Eu não quero só me deleitar. Deus, mata todo mundo que me contraria. Vai, irmão, aí tá fácil. Faz demais. Uma vida sem ninguém te contrariar, faz demais. O que é isso? É uma petição para o próprio deleite, para o próprio prazer. Vocês só pedem, vocês não pedem. Quando pedem, não recebem, porque seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então não faz sentido. Se eu tenho a motivação correta, Deus vai me dar. Se eu não tenho, Deus não vai. Então, irmão, às vezes tem oração que você está fazendo, que você não está recebendo, não é porque Deus te esqueceu, é porque você está pedindo errado, com motivação errada. Seu objetivo está muito egoísta, você tem que pensar em comunidade. Quando Pedro estava preso, o que a igreja fez? Ela se reuniu e orou para o quê? Para que Deus soltasse Pedro da prisão, não era? E aí, o que aconteceu? Pedro foi solto. Então a igreja se reuniu para orar por si própria, apenas para os seus prazeres. Ô Deus, mata esses romanos que estão perseguindo a gente. Mata esses fariseus hipócritas aí. Mata todo mundo. Não. Vamos orar para Pedro sair da prisão. Vamos orar para que Pedro seja solto, seja livre. Para que uma pessoa receba um benefício. Então, não é somente orar para que eu receba algo, porque eu quero. Não, irmão. É de verdade criar um coração, desenvolver um coração que tenha a motivação correta quando dobra o joelho. Porque é isso que vai fazer a diferença. Orar é tranquilo.
Qualquer um pode orar. Mas orar com fé, com convicção, com vontade, com desejo, com vontade de servir a Deus, com vontade de obedecer a Deus, irmão, aí é para poucos. E que você busque essa oração, porque é essa que vai fazer efeito na sua vida. Porque é essa oração que vai te transformar. Porque é essa oração que vai trazer uma nova realidade para a sua cabeça. É essa oração que vai fazer com que você desenvolva uma fé madura para encarar os problemas do dia a dia sem blasfemar contra Deus, sem abandonar a igreja, sem deixar de servir na igreja. Você desenvolve uma fé madura e quando você desenvolve essa fé madura, você chega num padrão legal, um padrão vistoso, um padrão de referência. É isso que Deus espera de você. Orar por orar não adianta. A motivação tem que ser certa. E a motivação correta para orar é orar sem pedir algo somente para o seu deleite, mas para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas recebam a sua oração, para que outras pessoas recebam os benefícios da sua oração. Então, se você, por exemplo, é um patrão de uma empresa, Senhor, eu peço a Ti que me dê um coração justo e uma atitude justa diante dos meus funcionários. Me ajude a ser um patrão mais justo. Uma oração de um funcionário, uma pessoa que é funcionário de uma empresa, Senhor, me dê um coração justo para que eu cumpra as minhas obrigações dentro da empresa de forma correta. Me ajude a ser uma pessoa justa para que eu não lese o meu patrão, mas que eu contribua para o lucro da empresa. Isso é uma oração justa. Não é uma oração que prejudica, que busca os próprios interesses, mas é uma oração que abençoa. E é para isso que a gente é por isso que a gente deve se posicionar dessa forma. Porque eu não quero o meu próprio prazer. O próprio evangelho como um todo, quando a gente vai analisar, é o Pai, é o Deus Pai enviando o seu filho abrindo mão da sua glória, da adoração que os anjos promoviam a ele, tornando-se servo, à semelhança de homens, e vindo servir a humanidade. Então, se o próprio Deus fez isso, Ele não espera que os seus filhos sejam filhinhos de papai, que acham que eu tenho que ter todas as coisas. E quando eu não tenho, eu choro, eu abandono a Deus, eu me rebelo. Não, Deus não quer isso. Ele não criou filhinhos de papai, Ele criou filhos maduros. Ele criou servos maduros. Pessoas que não só servem a Deus de forma cega, mas buscam servir a Deus de todo o coração, porque acreditam na mensagem, porque acreditam no Evangelho, acreditam naquilo que Jesus fez, e agora nós vamos ser discípulos de Jesus. E o discípulo é melhor que o mestre? Não. Então vocês vão sofrer perseguições, vocês vão sofrer com dias ruins, vocês vão sofrer com afrontas, vocês vão sofrer com calúnias, vocês vão sofrer com fofoca, mas está tudo bem. Porque eu não estou servindo a um reino que vai se estabelecer terrenalmente aqui, na terra, fisicamente. Não é um reino espiritual, irmão. É um reino espiritual. E a boa compreensão disso nos leva a um local de satisfação maior pessoal conosco, de saber que ainda que eu sofra, Deus vai dar o amparo para o nosso coração. Ainda que eu passe uma situação difícil, uma situação complicada, Deus vai trazer o renovo sobre você. Deus vai te dar uma nova consciência, uma nova forma de enxergar as coisas. Por isso que a gente deve se aproximar dele, sem julgamentos, sem vontades próprias. Não, o Senhor leva tudo. E que o Senhor coloque em mim só aquilo que presta. Que o Senhor coloque em mim só aquilo que vai ser proveitoso, tanto para a minha vida, quanto para a vida de outros. Tanto para a minha história, quanto para abençoar outras pessoas que estão no meu convívio. E me ajuda a congregar da forma correta na igreja. Amém, irmão? Você não foi chamado só para sentar nesses bancos. Na verdade, os bancos têm vários. Muitas pessoas podem vir e sentar, mas você não foi chamado só para isso. Deus quer te levar mais profundo, num relacionamento mais profundo. Isso não quer dizer somente experiências sobrenaturais com Deus. Não, isso quer dizer o dia a dia. Deus quer te levar num relacionamento mais profundo para que você desfrute de uma vida mais parecida com a dele.
Então Deus não quer que você somente tenha experiências sobrenaturais de ver anjo, ou de curar enfermos, ou de expulsar demônios. Não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Deus quer que você desenvolva uma fé tamanha que o seu dia a dia, as pessoas não vão precisar nem ver um anjo para saber que você anda com Deus. Porque as suas atitudes vão apontar para isso. Você vai falar, não, eu tenho vida com Deus. E qual que é o resultado disso? São as minhas obras. É o que eu faço. Eu creio em Deus, por isso que eu faço. Não é fazer para receber algo. Eu vou na igreja para que Deus me abençoe. Não é isso, irmão. Eu vou na igreja porque Deus já me abençoou, eu já fui salvo. Ele já me deu uma nova natureza, eu já consigo perdoar o meu próximo, eu já consigo abençoar as pessoas, eu já consigo ter longanimidade, eu já consigo ser bondoso. E eu vou na igreja porque Deus me salvou. Amém? É isso que devemos buscar e é isso que Jesus quer de você. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Pergunta para o irmão se ele está feliz. Fala, você está feliz, irmão? Glória a Deus. Então quero te convidar a ficar de pé, para a gente poder encerrar. Amém?